colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo misericórdia. Senhor, pedimos que Teu Espírito nos conduza para entender a Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tua palavra venha ao nosso coração e o Senhor possa nos dar o discernimento para entendê-la. Em nome de Jesus, amém. Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Vindo Jesus às regiões da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, no tempo que estamos vivendo, tudo que está aparecendo diante de nós, há muitas perguntas que muitas vezes podem surgir em nossa mente para entender quem é Jesus. No tempo que nós vivemos, há muitos deuses, há muitas religiões, há muitas igrejas de vários gostos, e muitos podem até entender Jesus da forma que ele acha que é. Outros podem entender Jesus da forma que ele é mostrado. E muitas dessas vezes há opiniões, há visões que não provêm de Deus, mas sim do entendimento dos homens. E o entendimento dos homens, irmãos, não nos leva ao caminho de Deus, pois muitos cristos são formados de acordo à vontade de cada homem, de acordo à vontade de cada instituição ou placa de igreja. Muitos deles acham Cristo de uma forma, outros acham de outra forma, outros dizem que é o Filho de Deus, outros dizem que é um profeta. Então há muitas opiniões neste mundo que vivemos. E uma das coisas que o diabo mais quer é que nós venhamos ter dúvidas do Salvador. Ele lança dúvidas sobre todos, ele lança incerteza sobre todos, e ele tem muitas armas para fazer isso. Ele tem muitas opções para disseminar um falso Cristo. E nós, neste meio que estamos hoje, onde muitas coisas hoje em dia está se mostrando, né? Que antigamente a gente não via essas coisas, já existiam, mas eram mais ocultas. Mas hoje, no tempo que vivemos, está se aparecendo, está se mostrando muitas coisas as quais não provém de Deus. E nós estamos neste meio, estamos num campo com muitas minas, muitas bombas escondidas ali, que nós não sabemos onde estão escondidas. E temos que pisar com cuidado, para que a gente não venha pisar nenhuma mina e explodir. Então o que faremos
neste tempo que vivemos. Um tempo que está cada vez mais se afastando da palavra de Deus. Cada vez mais a gente vê apostasia, até de irmãos velhos do Evangelho. Cada dia mais nós vemos um afastamento das igrejas, do direcionamento da palavra de Deus, a qual, sem estas palavras, nós não vamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não tem como você conhecer a Cristo sem a palavra dele. Não tem como, pois a iluminação do Senhor Jesus Cristo é a sua palavra. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra que desde o início de tudo já existia. Assim o apóstolo João diz na sua carta: ele é o Verbo. Sem ele nada subsistiria. Então, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, nós vamos ser enganados. Vamos ser presas fáceis para o diabo. O diabo vai lançar qualquer engano, a gente vai cair nele, porque não temos o conhecimento de Deus, não sabemos quem é Deus, não sabemos. Mas aqui nesta palavra, irmãos, o Senhor Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos quem os homens acham que ele é. O Senhor faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu, o filho do homem, sou? E aqui os discípulos ouviram muitos falarem de o que achavam de quem era Jesus, e aí eles dizem, alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Então havia ali, irmão, no meio daquele povo, uma incerteza de quem era Jesus. As pessoas estavam ali sem entender quem era aquele homem. Uns diziam que era a encarnação de João Batista, outros diziam que era Elias, outros Jeremias, e uns diziam que era um profeta. Eles não sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo, e ali havia uma incerteza. E isso que acontecia naquele tempo de Jesus Cristo está acontecendo no dia de hoje, irmãos. Muitos irmãos estão na igreja, mas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos frequentam todos os cultos, estão ali cantando, louvando, mas não conhecem Jesus Cristo, irmãos. E isso é triste, irmãos, de você não conhecer aquele que te chamou das trevas para a sua luz. Você não tem o conhecimento do Filho de Deus. Isso é triste, de um homem que se diz ser crente, mas não crê na palavra do Senhor, não crê nas palavras que trazem Cristo para cada um de nós. Isso é triste. Mas quando você deposita a sua fé na palavra de Deus, estas palavras vêm te trazer a resposta de quem é o Senhor Jesus Cristo. Estas palavras vêm nos inclinar a saber quem é Jesus. E aqui, irmãos, o Senhor pergunta: disse-lhe ele, mas vós, quem dizes que eu sou? E ali Simão Pedro se levanta e responde, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo diz: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. Irmãos, quando nós depositamos a confiança na palavra de Deus, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra, irmãos. Sem Ele nada pode ser feito. Sem a palavra de Deus estamos perdidos, irmãos. Vamos andar nas trevas, vamos andar sendo conduzidos por trevas, na escuridão.
Quando o Salmo 115, versículo 119 diz: lâmpada é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não tivermos a iluminação da palavra, vamos estar em trevas. Como você vai andar se você está em um lugar escuro e você não sabe o que está diante de você? Como? Você vai andar batendo a mão para ver se não vai encostar em nada, indo devagarzinho com o pé para ver se não tem nenhum buraco. Você não vai saber por onde está andando, irmãos. Mas a palavra de Deus diz: luz para os meus pés é a tua palavra. Então, quando eu tenho a palavra de Deus, irmãos, eu tenho o pleno entendimento de quem é Jesus Cristo. E eu tendo esse entendimento, eu não estou na escuridão, eu estou na luz, porque a palavra de Deus ilumina o meu caminho. Então tudo que eu vou fazer será iluminado pela palavra de Deus. E sendo iluminado pela palavra de Deus, aí nós vamos ter a resposta de quem é Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. E nós tendo esta iluminação, nós nos tornamos abençoados. Pois esta iluminação que veio sobre Pedro, o Senhor chamou ele de abençoado és tu, Simão Barjonas. Porque esta iluminação não veio da carne nem sangue, irmãos. Não veio do meu entendimento, não veio da minha força, mas sim o Pai revelou dos céus. O Pai revelou a Pedro quem era Cristo. É esta revelação, irmãos, que nós devemos ter. É esta revelação que nós devemos buscar, conhecer o Senhor. Conhecer. E como nós vamos conhecer o Senhor? Por sua palavra. É pela palavra de Deus que tudo inicia, irmãos. Se você for buscar coisas do mundo, você vai ficar nas trevas, você vai ficar na escuridão, porque o mundo não tem essas palavras para dar. O mundo não existe a iluminação, a luz. Não existe, porque o mundo já é trevas. O mundo está no maligno. Então, se eu não tiver o profundo entendimento da palavra de Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. E todos aqueles que também andarem assim estarão perdidos, sem uma luz para caminhar, irmãos. Olhe, quando João Batista encontra o Senhor Jesus Cristo, veja bem o que ele diz, no dia seguinte, João viu Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Você acha que essa iluminação foi de João Batista? O próprio Deus iluminou João Batista e deu a revelação de quem era aquele que estava se achegando a ele. Eis o Cordeiro de Deus que carrega ou que tira o pecado do mundo. Este homem foi iluminado em João 1:29. A iluminação de Deus veio sobre este homem. E o João diz: é o Cordeiro que nos salva. É o Cordeiro que vai ser imolado para pagar os nossos pecados, para que nós venhamos ter comunhão com Deus. É o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém vai ao Pai. A iluminação de Deus veio a este homem, porque este homem verdadeiramente servia a Deus. Este homem, desde o ventre da mãe, já foi inclinado para ser aquele que ia abrir a estrada para o Cristo vir. Então, irmãos, o que é que nós precisamos? Ter a iluminação da palavra de Deus, irmãos. Jesus disse que ele iria ao Pai, mas ele iria mandar um Consolador. E este Consolador iria nos fazer lembrar de tudo que nós estudamos, de tudo que Jesus fala em sua palavra. Então,
Então, se nós não tivermos a iluminação do Espírito Santo, nós não vamos entender nada, vamos ficar perdidos, vamos chegar até o fato de dizer: para que palavra? A sua palavra não serve, não. Será que nós vamos chegar a este ponto de abrir a boca e dizer que a palavra de Deus não é eficaz, que não presta? Irmãos, se nós deixarmos este mundo nos trazer dúvidas, incertezas, nós vamos decair da fé. Nós vamos decair da fé. Nós devemos ter a iluminação de Deus através da sua palavra, que é suficiente. Não precisamos de mais nada. Nós só precisamos da iluminação da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E você tendo essa iluminação, você vai dizer: ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ninguém vai te persuadir, porque você conhece a verdade. A verdade está em tuas mãos. Ninguém vai poder te enganar, porque você conhece. A verdade foi revelada. Você anda na luz da palavra de Deus. O seu caminho é iluminado para que você possa andar e ver para onde você está indo. Se perdermos esta iluminação, irmãos, estamos perdidos. Eu sei que este mundo já é do maligno, está em trevas, em profundas trevas. Você vê aí o que está acontecendo no carnaval lá? Estão adorando o diabo explicitamente. Eles não estão mais escondendo, não. O carnaval de Salvador foi aberto com oferendas a demônios. Ninguém está escondendo mais nada, não, irmão. Estão falando explicitamente nas redes sociais, nos meios de comunicação. Vamos invocar espíritos. Imagine. E nós estamos aqui com dúvida de quem é Jesus. A igreja está duvidosa de quem é o Salvador. Irmãos, se nós deixarmos estas coisas do mundo incentivar a nossa mente, nós vamos chegar a um certo ponto que João Batista chegou. João Batista estava preso, já ali sendo imolado para ser morto. Ele não tinha certeza que ele iria sair daquela prisão aonde Herodes colocou ele. E chega um momento que há uma dúvida pairando sobre a mente de João Batista. E ele manda os seus discípulos procurar o Senhor e dizer: tu és o Cristo ou devemos esperar outro? Olha o que ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 6. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou aguardamos a outro? O próprio João, o qual disse: ó, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Chegou um momento que aquela situação a qual João Batista se encontrava trouxe dúvidas à mente daquele homem. E ele diz: ó, és tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus, quando é deparado com essa pergunta, Jesus diz, ó, e Jesus respondendo disse-lhe: ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvistes e virdes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Aí abençoado é aquele que não se ofende em mim. Jesus disse que abençoado é aquele homem que não acha ofensa em Cristo, que crê. Jesus disse que abençoado é aquele que crê, mesmo que não tenha a visão completamente, mas ele crê. Abençoado é aquele que não se ofende em mim. Este homem teve uma dúvida de quem era Cristo, se verdadeiramente era ele que era o Cristo ou o outro viria. Irmãos, nós estamos no meio de trevas.
O meio que a igreja de Cristo está hoje é um meio que é cercado de trevas. Lá fora está tudo nas trevas, está tudo escuro, ninguém enxerga nada. Se nós não tivermos a iluminação de Deus através da sua palavra, nós vamos nos perder, irmãos. Vamos estar perdidos, não vamos saber o caminho, vamos ter essa dúvida que João Batista teve, tu és o Cristo ou aguardamos a outro? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és o Cristo ou aguardamos a outro? Por quê? Somos minados, irmãos. Todos os dias somos minados. Todos os dias há intenções do diabo sobre a nossa vida. Todos os dias há bandejas que vêm sobre nós, há oportunidades sobre nós para que nós venhamos nos desviar. Tenha certeza, as trevas estão se levantando, tudo parece que está fora do controle de Deus. Tudo isso para nós ficarmos duvidosos. Mas se você tiver a iluminação de Deus, que é a sua palavra, Jesus diz ali em João 15, Jesus diz: se minhas palavras tiverem voz, e deixa eu ver que é melhor, João 15, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, João, o Senhor fala da videira verdadeira, a qual nós devemos confiar. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possas trazer mais frutos. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podereis, a não ser que permaneça em mim. E o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o nome de meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Irmãos, para que a gente possa andar neste mundo de trevas e não bobear, não tiver dúvida, nós devemos estar ligados em Cristo, ligados na videira verdadeira, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde é que está essa videira? Está aí na sua mão, irmãos. É a palavra de Deus. Se a nossa vida não for fundamentada na palavra, irmãos, estaremos perdidos, duvidosos, ansiosos, preocupados, sem saber o que pode acontecer. Será que o Senhor vai poder agir nesse mundo que está aí? Vamos ter dúvidas, incertezas. Mas se a nossa vida está fundamentada na palavra de Deus, irmãos, nós vamos ter a revelação que Pedro teve: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E isso irá fundamentar a nossa vida. Isso irá nos colocar com o pé sobre uma rocha inabalável. Inabalável. Aqui Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3, aqui vem nos dizer algo fundamental para a vida do crente, irmãos. Aqui tem algo fundamental para a vida do crente. Abençoado é o homem que não anda no conselho
conselho do ímpio. Quando nós éramos deste mundo, nós ouvíamos conselho de muitas pessoas. Muitas pessoas nos aconselhavam, muitos deuses falsos nos aconselhavam, e andávamos aí conduzidos por conselhos de quem sabe quem. Mas quando tivemos a iluminação do Senhor em nossa vida, a nossa vida não é aconselhada pelo ímpio. A nossa vida é aconselhada pela palavra de Deus. Ela é o conselho do verdadeiro crente. O verdadeiro crente está fundamentado na palavra de Deus. Nem fica no caminho dos pecadores. Não temos achego com o pecador. Não temos acerto com o pecador. Não caminhamos com ele. Pois a iluminação de Cristo foi nos dada. Não? Nem assento na cadeira dos escarnecedores. Não tem um acordo com o mundo, irmãos. O crente, irmãos, é fundamentado na palavra. E dela, o Senhor diz aqui no versículo 2: mas o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, se tivermos uma vida fundamentada na palavra de Deus, irmãos, não fazemos estes atos, conselho do ímpio, caminho do pecador, cadeira do escarnecedor. Isso não tem achego a nós. Isso não tem nada a ver com nós. Somos iluminados pela iluminação do Filho de Deus. E nós, tendo a iluminação do Filho de Deus, o nosso prazer está onde? No carnaval? Nosso prazer está no carnaval? Nosso prazer está aí pulando, gritando, atrás do trio elétrico? Esse é o prazer do crente? Onde nós vemos servos que se diz ser de Deus, está lá naquela bagunça lá, sendo até humilhado pelos ímpios, Acho que as pessoas estão tendo mais iluminação do que o próprio que se diz crente. A outra foi subir lá para falar, foi vaiada. Imagina, essa pessoa tinha um fundamento na palavra de Deus? Será que essa pessoa teve a iluminação de Deus para dizer: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Teve? O casal que se diz crente está lá sambando em cima do trio. Crente? Irmãos, não se deixe se enganar. Não se deixe se enganar. O prazer do verdadeiro crente está aqui, ó. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A nossa vida é a palavra de Deus, irmãos. Se nós não tivermos estas palavras no nosso coração, vamos ser enganados por qualquer coisa. Hoje eu estava conversando com o irmão abriu a boca e disse que a igreja não precisa de palavra. O principal da igreja não é a palavra. O irmão velho, o irmão abre a boca para falar isso, que a igreja de Deus não precisa. Para que só palavra, só palavra? É triste, irmãos, ouvir isso. É triste. E o pior disso não é só ele que está com esse pensamento, não. Outros também estão. O mesmo pensamento. Porque se tivesse fundamentado na palavra, não estariam assim com esse pensamento. Mas a palavra de Deus aqui diz que se a minha vida tiver na iluminação de Deus, se a minha vida estiver fundamentada na palavra de Deus, olha o que acontece. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que gera o seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fará prosperará. Glória a Deus. Esse é o resultado do homem e da mulher que ama a palavra de Deus, que está fundamentado a sua vida na palavra. E o conselho, o caminho é a palavra de Deus. Eu vou a tal lugar, mas o que a palavra de Deus me diz? É para eu estar naquele lugar? Eu vou ler a palavra, ela vai me dizer se é para eu ir ou não. Eu quero tomar essa decisão. O que a palavra de Deus me diz? Vou meditar, mas o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito dia e noite. E
e ela vai revelar a decisão a qual eu tenho que tomar. Irmãos, se nós quisermos ter a iluminação que Pedro teve aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se tu quisesse iluminação, irmãos, você tem que se submeter à palavra de Deus, a inerrância e a suficiência da palavra de Deus. Tem que ser o privilégio da sua vida, tem que ser o principal da sua vida, a palavra de Deus. Só assim nós vamos ter a revelação, não de carne, não de sangue, mas vinda do próprio Deus para nos abençoar. Em nome de Jesus. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe os irmãos. Glória a Deus.